Então, o que eu estou me propondo para vocês aqui é trazer um ensino para vocês verdadeiro das Escrituras, que vocês aprendam a ser. Irmão, teologia, na realidade, em tudo na vida. Estou me formando em engenharia agora, porém, eu não vou poder parar de estudar. Se eu parar, igual nós temos a irmã Rosângela, advogada, já está exercendo, mas ela vai fazer uma pós-graduação, né? Por quê? Tem que continuar, irmão. As coisas evoluem, né? Então, com a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente nunca vai poder parar de estudar. E eu vou te falar um negócio. Eu já vi pastores falando isso, que no céu não vai ter estudo da palavra. Como assim não vai ter estudo da palavra? Que lá não vai ser só cântico, que vai ser só louvores. Eu, quando eu era pequeno, ficava pensando comigo, né? O negócio vai ser chato, né? Demais, porque vou chegar lá no céu, aí cantos verdejantes, beleza? Aí vamos cantar de manhã, cantar de tarde, cantar de noite, e só isso. Na minha cabeça vai ficar assim, nossa, mas ir pro céu vai ser chato, né? Tem piada que o povo conta desse negócio, né? Mas deixa isso pra lá. Irmãos, no céu vai ter conhecimento, sim. A gente vai estudar Deus, sim. Olha que maravilha, vai ser ministrado pelo próprio Jesus. Vai ter resposta que eu não vou ter para você. Vai ter perguntas que você vai fazer, irmão. Essa daí nós vamos ter que perguntar para Jesus lá, né? Tem certas coisas, irmão, a gente nunca vai saber tudo. A gente vai ter a eternidade, eu gosto de falar isso, vai ter a eternidade para conhecer um Deus eterno. Olha que coisa. A gente vai ter a eternidade para conhecer um Deus eterno. Existem vários, eu quero que vocês entendam um negócio. Existem vários, na engenharia a gente estuda isso. Existem vários tipos de infinitos. Como assim? Os tipos de infinito. Por exemplo, temos o infinito de Deus. E o infinito de Deus é realmente infinito. Por quê? Não tem início e não tem fim. Então você não vai achar um ponto na história de Deus que já várias vezes eu já vi a Deus perguntando isso. Quem que é a mãe de Deus? Quem que gerou a Deus? Não há. Por quê? Porque não há início em Deus. Deus é o início. Então você não vai achar um ponto na história onde ele se iniciou. Não há. Entendeu? Então, mas e qual que é o outro infinito? O outro infinito é o nosso infinito. O nosso infinito é nós. Eu nasci há 36 anos atrás, aqui, né? Mas na eternidade eu já estava em Deus. Mas beleza, vamos começar por aqui. Então, o meu infinito começa há 36 anos. Mas é infinito para frente, não há fim. Ou você vai ficar infinitamente com Deus no céu, ou você vai ficar infinitamente com Deus no inferno, fora de Deus no inferno. E aí eu prefiro que você escolha o lado de Deus, né? O inferno não é uma boa escolha, né? O que eu quero te dizer com isso, irmãos? Então lá no céu, a gente vai ter tempo infinito para conhecer um Deus infinito. Ou seja, esse estudo, esse conhecimento, ele nunca vai acabar. E aí, se ele nunca vai acabar, a gente não pode ter pressa de querer acabar. A gente não pode ter pressa de querer terminar isso logo. É algo que você vai ter que fazer para sempre, estudar. Então, agora nós vamos entrar na exegese bíblica. Tá? Nós vamos entrar agora na exegese. A primeira apostila aí tem 27 páginas. Então, você chega na segunda apostila aí, tá? Eu procurei encadernar junto para não começar a virar aquela bagunça de ler de um lado e do outro. Exegese, irmãos. Fechou? Fazem isso. A primeira é 27 páginas. Essa está na 27 da segunda, né? Tá? Exegese bíblica. Irmãos, o que é
a exegese. Existem duas palavras aqui que são muito similares, tá? Mas eu quero que vocês entendam o que é uma e o que é outra. Exegese e hermenêutica, tá? Irmãos, quando a gente está agora falando sobre exegese e hermenêutica, a gente está falando de interpretação bíblica, tá? Exegese, ó, a palavra, que eu vou no terceiro parágrafo, ó, a palavra exegese tem sua origem no grego exegesis, que tanto pode significar narração, guiar, dirigir, governar, descrição, apresentação, como aplicação, interpretação, que é o que mais nos interessa aqui, e por sua vez origina-se de exegeomai, né? O importante é nós entendermos o que é o quê? Interpretação bíblica, tá? Exegese é a operação de interpretar. O que é exegese? Interpretar. É a arte de interpretar. Na verdade não é arte, é o trabalho de interpretar. O que é isso, Robson? A exegese, presta bastante atenção, a exegese é você parar para estudar a Bíblia de maneira técnica, procurando entender o que realmente o texto está dizendo, certo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guiará por vales verdejantes. O que isso quer dizer? Será que ele vai realmente me pegar pela mão e vamos andar pelo pasto, os pastos verdejantes? O que esse texto quer dizer? O Senhor é o meu pastor. O que a palavra Senhor aqui está dizendo? O que pastor aqui está dizendo? Qual que é a conotação? Quem escreveu esse salmo? Por que ele escreveu esse salmo? Quando que ele escreveu esse salmo? O que ele estava pensando quando ele escreveu esse salmo? O que ele estava passando? Qual que era o contexto dele? Ele estava triste? Ele estava feliz? Ele tinha brigado com o namorado? O que estava acontecendo? O que ele quis dizer com esse texto? Para que nós possamos realmente entender o que o texto quer nos dizer, a gente tem que entender tudo isso. Parar para perguntar para o texto. Por isso, é muito válido, a tia Luísa, né, ela está à frente aí da leitura bíblica anual, né? Esse ano eu quero engajar com ela aí, ver se eu consigo fazer essa leitura junto com ela. Mas nunca foi meu foco ler a Bíblia de capa a capa em um ano. É legal, Você vai poder contar para a pessoa que você já leu a Bíblia de capa a capa em um ano. Mas não é o que Deus está nos ensinando. É legal, uma maratona, vamos falar assim, é uma disposição sua com Deus. Deus, eu quero ler mesmo. Quero ler, eu vou ser vitorioso quando eu concluir isso. Mas, assim como nós vimos para Josué, ele está mandando meditar na palavra. E meditar é ir a fundo, sem pressa. Entendeu? É gastar tempo. Então, beleza, eu vou pegar a carta de Judas. A carta de Judas está lá antes de Apocalipse, né? E vou estudar ela, é uma folha só. O que essa uma folha tem para nos dizer? Eu acho que já vou até pensar nisso, esse vai ser o nosso trabalho. Vamos fazer uma exegese da carta de Judas, certo? Mais para frente. Se preocupa não, mas nós vamos fazer essa exegese. Vai ser o nosso trabalho. Vai ser o nosso trabalho da matéria. Então, se você já quiser ir lendo, vai lendo lá. Para nós chegar, nós vamos fazer uma exegese da carta de Judas. E a carta de Judas, não é uma página só, mas ela é riquíssima. Riquíssima em conhecimento. A gente vai aprender muito com ela, tá? Então, o que é a exegese, irmãos? Exegese é a prática. Exegese é a prática
é pôr a mão na massa de interpretar a palavra de Deus. Beleza? E a hermenêutica? O que é a hermenêutica? Presta atenção. Exegese, interpretar na prática a palavra de Deus. Hermenêutica é uma matéria abrangente, certo? Ela não vai abranger, então não é só os cristãos que vai utilizar da hermenêutica, tá? A hermenêutica é aí, quando eu falei que exegese é a prática, hermenêutica é a arte de interpretar o texto. É a técnica, entendeu? É o que fazer para realmente interpretar. Então nós temos a exegese, que é focada na prática de interpretar o texto bíblico, né? E a hermenêutica, que pode ser usada para interpretação de uma lei, pode ser usado para interpretar os poemas lá do Shakespeare, né? Eu nunca li os poemas do Shakespeare, sei que as palavras é tudo difícil. Como que a gente vai interpretar o que ele quis dizer lá? A gente precisa fazer uma hermenêutica. E como que a gente faz isso, irmãos? Entrando dentro do negócio. Toda vez que eu prego aqui, aí eu gosto de ver a pregação depois. E aí eu estava comentando com a Juliana, quando eu estou pregando, eu me vejo dentro da mensagem. Você pode observar o jeito que eu gesticulo, eu ando para um lado, ando para o outro, e tudo que eu estou falando, eu vou fazer assim, porque lá está Jesus, ele fala na longe. Eu estava observando, porque eu estou me colocando dentro, eu estou vendo Deus enxergando ao longe aquele cara que está vindo. Isso é técnica de exegese. Para a gente interpretar verdadeiramente o texto, a gente tem que se colocar dentro do texto. Por isso que tem que se ter esse cuidado de não fazer isso correndo. Quando você faz uma maratona, aí você está naquela correria do dia a dia, meu Deus, eu tenho que levar o capítulo todo, eu tenho que fazer janta, eu tenho que limpar a casa, levar o menino para a escola, mas eu tenho esses 4 capítulos. Você não vai ter tempo, você não vai ter cabeça para realmente. Então, como que nós vamos fazer a nossa exegese da carta de Judas? Eu vou te dar essa dica a partir de agora. Começa a ler ela, lê a metade dela hoje, amanhã você vai ler a outra metade, aí você vai passar daqui 3 dias, lê a metade dela de novo, depois você lê a metade dela de novo, e assim vai até chegar o dia de nós fazermos a nossa exegese, certo? Eu quero que você se familiarize com o texto. E eu quero que vocês façam algumas perguntas para o texto. Escreve aí. Se você tem alguma coisa para anotar. Eu quero que você faça algumas perguntas para o texto. Quem que está escrevendo? A primeira é o quem. Quem está escrevendo? Segundo, pode colocar só quem. Vamos falando nas palavras. Isso aqui a gente aprendeu lá na escola, porque a gente nunca coloca em prática, e por isso que a gente esquece as coisas. Mas o negócio primeiro é o quem. Segunda pergunta: por que ele está escrevendo o texto? Por quê? Por quê? Terceira, para quem ele está escrevendo? Isso, irmão, você vai fazer para todos os textos que você for ler. Certo? Quem, por quê, para quem, quando? Quando que foi escrito esse texto que nós vamos interpretar? Quando? Quando? E aqui o quando, não quero saber o ano. Presta bem atenção nisso. Quando eu pergunto aqui o quando, não é o ano. Não me interessa saber o ano. Na realidade, não precisa saber o ano, precisa saber o quando. Mas nesse quando, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Esse quando aqui é o contexto histórico que ele está vivendo. Certo? Aqui dentro do quando, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: esse cara é casado? Ele é solteiro? Ele é pobre ou ele é rico? Quem que é o rei da época aqui?
Ele está sendo perseguido ou não? Você está entendendo as perguntas que eu quero que você faça para o texto? Aqui, ó, quando eu te perguntei aqui para quem, esse o para quem aqui, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, ó. Por exemplo, nós vamos falar da carta de Judas. Então, quem está escrevendo? É o Judas. Mas quem que é esse Judas aqui? É o que morreu lá, enforcado, que traiu Jesus? Não. Aí no primeiro versículo ele fala quem ele é. Vamos ver? Eu quero que essas aulas, irmãos, ó, eu vou te falar, você já pode anotar aí, ó, o nosso resumo dessa matéria para a semana que vem é até a página 24. É 2 resumos? É 2 resumos, 2 matérias. Tá? É até a página 24, mas é igual eu falei, irmão, lê, entende, escreva, não fica copiando. Não quero que seja enfadonha para vocês. Essa daqui é porque ela é maior, essa apostila aqui tem 99 pedradas, eu quero chegar no fim dela, tá? Então, até a página 24 é o resumo dela, tá? Mas, vamos lá em Judas. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que essas aulas, irmão, sejam mais dinâmicas. Judas é antes de Apocalipse. Só tem um capítulo. Ó, são 20, quanto? Deixa eu ver. São 25 versículos. Olha, então, você vai ler 12 versículos num dia, 12 no outro, 12 e meio no outro, 12 no outro e tal. E você já deu a carta de Judas. Quando nós terminarmos a nossa exegese de Judas, nós já podemos falar que dos 66 livros, nós já fizemos a exegese de um, só falta 65. Irmãos, olha para você ver, ó, quem que está escrevendo a carta de Judas? Olha que legal, ó. Judas, servo de Jesus Cristo. Servo de quem? De Jesus Cristo. Opa, legal, hein? Ele já deu uma dica de quem ele é. Judas, servo de Jesus Cristo. O que significa a palavra servo? Vocês vão falar. Está vendo? Eu estou explicando para vocês como que vai ser a nossa análise. É sem pressa, sem correria. Judas, servo de Jesus Cristo. Opa, o que é essa palavra servo? Aí eu quero que você me diga, estude essa palavra. Servo. Olha que maravilha. Por isso que eu te falei, cara, nós conseguimos escrever um livro de 500 páginas se a gente for fazer um negócio bem feito. Certo? Então, Judas, servo de Jesus Cristo. O que é essa palavra servo? O que ele quis dizer com servo aqui? Mas vamos lá, ó. Irmão de Tiago. Opa, então já não é o Judas que morreu lá, né? O traidor. Não é o traidor. É irmão de Tiago. Mas quem é esse Tiago aqui? O resumo vai ser da história inteira e até os participantes. O irmão de Jesus? Por exemplo, Tiago. Quem é Tiago? Isso é exegese. Esse resumo vai ser entregue, você vai ler? Não, o resumo não. Esse aí é o nosso trabalho. Não confunda as coisas. Não, mas você lê para todo mundo o resumo. Não, essa exegese nós vamos fazer junto. Vai ser o nosso trabalho. Tá? O resumo é o da apostila. Agora, a exegese aqui, a gente vai treinar juntos. A gente vai fazer isso juntos. Então, eu vou pensar a melhor maneira, mas a gente pode dividir em grupos. Cada um vai fazer um pedacinho. Esse grupo vai fazer de tal a tal. Esse outro grupo pega desse versículo até esse. O que eu quero é que a gente entenda o que é exegese. O quão importante é o estudo da palavra. Você vai ver, você vai entender que até hoje você nunca leu a palavra de Deus. O que eu quero mostrar para vocês nessa matéria, nós vamos chegar aqui, são 8 aulas, essa já é a segunda aula, então ainda tem 6 aulas. Eu quero que vocês entendam lá na última aula, né, e a última aula é da prova, então falta, né, então temos que correr aqui, tá? Por isso da importância do resumo. O que eu quero desse resumo de vocês, eu quero que vocês ponham isso na cabeça. Eu não quero estar dando serviço para ser enfador, não. O que eu quero é que vocês leiam, entendam e escrevam. Só para vocês gravar. Põe isso na cabeça. Não quero que isso seja... se você escreveu para mim uma página ou 30 páginas, é o resumo seu. Não, eu vou te dar a mesma nota. Então, a questão aqui não é o volume que você vai escrever, é o que você entendeu. Eu quero que você ponha isso na cabeça de vocês, tá? Mas
Esse resumo vai ser corrigido, vai ser lido por você, ou nós vamos apresentar? O resumo, eu vou te dar nota nele. Mas não vou garantir que eu vou ler todos. Certo? Não é o foco aqui eu ficar lendo o que você. Mas ó, eu vou dar uma corrida de olho, porque o que eu quero é que vocês realmente entendam. Por isso que eu quero que você só escreva o que você entendeu. Isso é o resumo. Certo? E eu vou te dar a nota. Então, se você escrever ali 30 páginas e o outro escreveu 2 páginas, vai valer no mesmo tanto. Põe na cabeça de vocês que o que eu quero é que vocês aprendam, que vocês leiam, para chegar no fim da. Senão, irmão, nós vamos chegar lá na última página, na última aula, e você não leu a apostila. Essa é a ideia, certo? E aqui na aula eu quero fazer de maneira mais prática, que você entenda o que é exegese, o que é bibliologia, certo? Vai ser tipo um devocional. Quando eu faço meu devocional, eu começo a ler. Aí eu vou interpretar aquele texto, eu vou ver o que fala, por quê, quando, tudo. Aí eu faço um resumo daquela página. Vai ser um resumo só. Um resumo meu, um resumo da irmã, um resumo da outra, vai dar entendimento da palavra. Exatamente. Isso cada um, eu estou falando da apostila, cada um vai fazer o seu da apostila, certo? Agora, a exegese é o nosso trabalho. Aí, nesse sim, o nosso trabalho vai ser algo que eu vou dar nota, então eu vou distribuir isso, eu não lembro, é 10 pontos de trabalho que eu falei? Acho que é 10 pontos, por exemplo, se você não fez a sua parte bem feita, eu vou te dar 5, vou te dar 4 pontos, certo? Então, irmãos, põe uma coisa na cabeça, o que nós estamos fazendo aqui é uma faculdade, literalmente uma faculdade, certo? É um ensino teológico. Não é escolinha bíblica, não é. Põe na sua cabeça, nós não estamos fazendo aqui escolinha bíblica dominical, todo domingo a gente vem aqui, fala, se já vai, já esqueceu, não. E não é a minha vontade aqui. Quando nós terminarmos esse curso de teologia, irmão, você vai sair daqui teólogo. Você vai bater no peito e falar, eu sou teólogo, eu entendo o que é uma teologia. Entendeu? Eu entendo a palavra de Deus, eu sei o que ela fala. É essa a minha vontade. Certo? Quando você for subir aqui em cima e pregar, eu tenho certeza que você vai bater no peito e vai ter certeza que você não está falando heresia. É um dos principais pontos aqui. É você estudar a palavra para não falar besteira. Certo? Beleza. Olha aqui, vamos voltar aqui para o texto. Ó, Jesus, servo Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Quem que é esse Tiago? Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Olha, eu estou te dando, eu vou fazer com vocês a exegese aqui do primeiro versículo, só para vocês verem a profundidade que há no texto, e que a gente leu isso aqui várias vezes, mas você nunca entendeu isso aqui. Palavra de Deus, ela tem que ser respeitada. Irmão, eu já comentei com o pastor Wilson, não existe nenhuma palavra na Bíblia, nada, que não tenha um motivo de Deus ter colocado ela aqui. Então você nunca pode ler um texto da Bíblia desdenhando dele, achando que ele não tem importância. Opa, calma lá. Respeita a palavra de Deus. Leia com calma. Para. Entendeu? Ora antes, pede Espírito Santo, esse é o meu momento com você. Espírito Santo, esse é o meu momento. Eu quero ler a tua palavra e quero que o Senhor fale comigo. O que o Senhor quer me falar aqui? Olha que riqueza lá nesse versículo, irmãos, ó. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Olha que maravilha o que está escrito aqui, ó. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Mas esse Tiago é irmão de Jesus. No fim, Judas é quem? Irmão de Jesus. Agora, por que ele preferiu se dizer servo e não irmão de Jesus, igual ao irmão de Tiago? A humildade, olha a humildade aqui. E a reverência. Ele sabe muito bem que Jesus é seu irmão, cresceu com ele, viu eles brincar de bola, correr para um lado, pique pega, pique esconde, viu Jesus que o picar e ficar com o dedão todo arrebentado, mas ele entendeu quem é Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
é o Salvador de toda a humanidade. Aí se ele fala assim, eu sou o irmão de Jesus, ele pode estar colocando aqui, ó, vocês me respeitem, porque eu sou irmão do rei aqui. Certo? Olha a humildade, olha a profundidade disso aqui. Na metade do primeiro versículo. Na metade do primeiro versículo. Irmão de Tiago. Tiago, aqui, o irmão de Jesus, ele era pastor de igreja. Opa, olha lá, aqui ele já mudou o jeito. Eu sou servo de Jesus, mas sou irmão de Tiago. Então, pera lá. Presta atenção no que eu estou falando, que eu também tenho autoridade. Ele é pastor de igreja. Então me escuta também. Porque eu acompanho ele, eu sei o que ele ensina. Eu sei o que o meu irmão Jesus também falou. Entendeu? Olha o que ele está falando. Eu tenho autoridade. Então o que eu estou falando aqui também não é só para se jogar fora, não. Eu sou irmão de Tiago. E servo de Jesus. Então eu sei o que eu estou falando. Olha, na metade do primeiro versículo. Aos chamados. A quem? Aos chamados. Eita! Esse aqui é o endereçamento. É o para quem? Está vendo? Olha a resposta ali. É quem escreveu Judas. Para quem? Aos chamados. Amados de Deus Pai. Olha, irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu e você não está aqui à toa. Nós somos chamados. Chamados por quem? Pelo Pai. Eu e o pastor Wilson, nós já conversou muito sobre isso, né? A questão da soberania de Deus. Eu dei um livro para ele ler. Eu vou dar para vocês. Eu não passei para vocês, né? O aplicativo que nós estamos. Eu vou passar amanhã para eles também. Esse aplicativo ele faz a leitura em áudio de PDF. Então, por exemplo, eu passo o aplicativo, dou o PDF para vocês põem lá e vai escutando, né? Eu viajo, fico igual, semana que vem eu vou para Bahia, são 12 horas de viagem. Então, se eu fico louco, se eu ficar só escutando música, né? Então, eu ponho meus PDF da faculdade para escutar, eu ponho lá um livro, né? Então, nós estávamos lendo lá o livro da soberania de Deus. Irmãos, a soberania é o seguinte, a palavra diz que é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Eu não canso de falar isso, irmão. Não tem glória para nós aqui. Eu vou fazer essa pergunta para Deus, quando nós chegarmos no céu, para Jesus. Qual que é o galardão? O galardão para mim é estar lá. Você consegue entender? Porque, irmão, fazer obras. Entenda o seguinte. Paulo vai dizer que a salvação não vem das obras. E Tiago vai explicar que as obras é resultado da salvação. Conseguiu entender? A fé, a gente é salvo pela fé. Isso que diz é Paulo. Mas aí, Tiago vai complementar o que Paulo diz. Porque fica um negócio meio... não, então se eu sou salvo pela fé, eu creio em Jesus e sou salvo. Legal, perfeito, tranquilo. Mas aí Tiago vai falar mais. Beleza, mas se você é salvo, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então beleza, você é salvo pela fé. Aqui, um outro ponto de hermenêutica, de exegese, para você entender. A Bíblia é harmônica, é o que nós falamos lá atrás. Então toda ela tem que se conversar. Existe uma frase muito conhecida que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então não posso tirar um texto sem conhecer todo o resto da Bíblia, o que os outros autores disseram sobre aquele tema, e interpretar. Porque senão eu vou interpretar Paulo e dizer assim, não, salvo é salvo pela fé. E morreu aqui, vou só crer em Jesus e estou salvo. Legal. Mas e aí? É só isso? Não. Aí Tiago vai dizer que, olha, então nós já temos que interpretar Paulo e Tiago para nós chegar no consenso. A Bíblia é harmônica, ela tem que se conversar toda, como um todo. Aí Tiago vai dizer, olha, que a fé sem obras é morta. Mas nós não somos salvos pelas obras.
Somos salvos pela fé, pela graça. Só que o resultado da graça e da salvação são as obras. Você consegue entender o que eu estou querendo te dizer? Que essa interpretação a gente tem que parar, tem que respeitar. Você não pode simplesmente ir tirando as suas conclusões, leu rápido ali, não é isso, vamos para a próxima. Não tenha essa pressa de querer saber tudo a Bíblia. Tem 6 anos que eu me formei no curso de teologia. Será que eu sei tudo a Bíblia? Tudo que está escrito nela? Eu já decorei a Bíblia? Eu não decorei nenhum versículo, eu tenho maior dificuldade para decorar os versículos. Não decoro de jeito nenhum. O negócio é difícil. Quando você vê lá em cima, lá, você pode prestar atenção. Eu não sei o versículo, não sei o que ele fala, né? Então, eu não fico decorando o endereço, mas pelo menos o que está falando a gente tem que saber. Então, quando a gente vai pregar, aí Deus vai dando, olha, esse versículo aqui corrobora o que você está falando. Aí você fala, né? E aí eu falo ele meio na literal, tem hora que sai ali só a ideia, tem hora que a questão lá dos 5 pães e 2 peixinhos, tem hora que eu falo que é 5 peixes e 2 pães, mas a ideia não pode fugir. A interpretação, ela é geral, você tem que entender a Bíblia como um todo, entendeu? Então, esse exemplo que eu dei da salvação pela fé e as obras, irmãos, então quando a gente chegar no céu, qual que vai ser o nosso galardão? Irmão, você tem que entender que é tudo por Ele, por meio dele e para Ele. A glória é toda dele. A gente vai chegar no céu para... Então, galardão seria tipo um prêmio, né? Aí tem a galera que fala que vai ter a coroa, né? Aí a minha coroa, eu ganhei 1000 almas, a minha coroa vai ter 1000 pedras de diamante, grande, pesada. O outro que ganhou só 5 vai ter 5 pedrinhas. Recompensa seria? Seria mais ou menos essa, né? Mas eu não acredito assim. O galardão está com a presença de Cristo. Falo muito isso, o Leandro falou para mim uma vez que o céu só é céu porque Jesus está lá. Se Jesus não estivesse lá não seria céu. Nós iríamos para onde? Você entende? Olha para você ver qual que é o galardão. O galardão é conhecer Jesus de frente a frente. Eu já sonhei com isso. Eu sonhei o dia que eu estou lá, os portões abertos, chegando aquela multidão de gente, eu vendo Jesus lá em cima do monte, lá de braços abertos, esperando lá, e eu saio uma carreirão, correndo lá dentro, eu que vou abraçar primeiro. Sonho. Mas como vai ser lindo esse dia? Isso é o nosso galardão. Nós estamos aqui, ó, e eu estou sentindo a presença de Deus, nós falando aqui de Cristo. Imagina como vai ser a gente ser ensinado por Ele, na presença dEle. Irmão, como que foi presenciar Jesus naquele sermão do monte? Como que foi presenciar Jesus multiplicando pães e peixes? Imagina como que vai ser maravilhoso isso, certo? Então, isso, irmãos, é o que eu falo da questão da interpretação e a glória. Então, de quem que vai ser a glória? A glória é toda dele. Você entende? E o que eu citei, esse exemplo da fé e das obras, que um autor fala uma coisa e o outro autor fala uma coisa, a gente tem que harmonizar isso. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Existem algumas técnicas, né? Como que ao longo da história esses textos foram interpretados? Põe uma coisa na sua cabeça. Você não é o primeiro que está lendo a Bíblia. Você não é o primeiro que está interpretando a Bíblia. Lutero fez isso. Calvino fez isso, certo? O nosso amigo lá, o Armínio, John Armínio, né? O Armínio fez John Hus e vários outros, outras pessoas fizeram as suas interpretações disso. Qual que é a ideia? A ideia é você ser curioso, sem pressa, entendeu? Leia mesmo, faça a maratona, porque aí você vai ler a Bíblia inteira, né? Agora, na hora que você fala assim, não, eu vou fazer a exegese de um texto, escolhe um texto, Salmo 23, Salmo 91, Isaías 53, que eu amo Isaías 53, né? Enfim, pega um texto para analisar ele, põe uma meta com você, eu vou estudar esse texto aqui um mês, é igual eu falei, nós vamos fazer a exegese aqui de Judas, daqui um mês e meio, mas começa a ler ele agora, para analisar,
para estudar, para interpretar, para realmente entender o que está no texto, né? E aí nós estávamos aqui, ó, aos chamados, e é aqui que nós falamos. Então, irmãos, nós somos chamados. Nós somos chamados por quem? Por Deus. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você foi chamado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não veio aqui à toa. Ela vai falar que é aquele a quem o Pai me der, de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus disse. Quem que deu? O Pai. Quem que salva? É Jesus. E quem que convence? A pergunta que eu te faço, e eu fiz essa pergunta para o pastor Wilson. Se a gente nasce em pecado, a gente já nasce devendo o pecado de Adão, irmão. Você não tem essa escolha. E quem nos chama é o Pai, quem nos salva é o Filho, e quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Aonde está o livre-arbítrio? Aonde que você entra nessa equação? É uma pulguinha que eu vou colocar atrás da orelha de vocês. Eu entendo o seguinte, irmãos, isso que eu vou chegar vocês vão ler isso para frente, mas existem escolas de interpretação, certo? Então Calvino, tem os calvinistas, eu me enquadro mais do lado dos calvinistas, interpreta de um jeito, mas os arminianos, é uma outra escola de interpretação, interpreta de outro jeito. Você é teólogo, certo? Você é um teólogo. Isso, a gente brinca, né? O pastor é arminiano, eu sou calvinista. Aí eu fico debatendo, nós ficamos brincando. É uma brincadeira, mas que não é time de futebol. Você tem que entender os dois lados da história. O que Armínio falou sobre isso? O que Calvino falou sobre isso? Por isso que eu te falei, existem escolas de interpretação. O que na história esses textos falam? Entendeu? Para que você ache o que... Não, isso aqui faz sentido, sabe? Você entendeu? Então, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa questão de calvinismo e arminiano, nós vamos estudar a fundo esses dois lados, que são os mais debatidos, não para a gente escolher um lado, ficar, não, eu vou ficar do lado do Calvino, não, eu vou ficar do lado do Armínio, não. Primeiro que Armínio era calvinista. Era ou não? Ele era aluno de Calvino, né? Estudando na escola. Entendeu, irmãos? Mas a ideia que eu estou passando para vocês aqui é o seguinte: vocês são teólogos, vocês têm que estudar. Então, o que Calvino falou sobre isso? O que John Huss falou sobre isso? Quem que leu Judas? O que quem leu Judas falou sobre Judas? Nós não somos os primeiros, nem vamos ser os últimos a interpretar Judas. Você está entendendo? O que eu quero te dizer é o seguinte, irmãos, para nós já chegarmos aqui no último pedacinho da nossa aula. Primeiro, eu quero terminar pelo menos o versículo 1. Aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Irmão, você foi chamado pelo Pai, você amado pelo Pai, e você está guardado em quem? Dentro de Jesus. E aqui é mais um ponto para o calvinista. Se nós estamos guardados dentro do Pai, quem é o diabo para te tirar lá dentro? De Jesus, né? Se nós estamos guardados dentro de Jesus, quem é o diabo para nos tirar de dentro dele? Certo? Ninguém. Né? Isso é mais um ponto para o calvinismo, né? Irmãos, vamos lá, para nós finalizarmos a nossa aula aqui de introdução à exegese. Recapitulando, hein? Recapitulando, exegese, então, é a prática da interpretação da palavra de Deus. Beleza? É a prática, é colocar a mão na massa, o que nós vamos fazer com o texto de Judas, tá? O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte, é a ciência, são os métodos que vão ser utilizados para para fazer essa interpretação. Então você vai ver que na exegese a gente vai usar as técnicas que há dentro da hermenêutica. Beleza? Okay? Um exemplo, arte e ciência, como assim? A outra você interpreta. E essa aqui, na prática, na arte, na ciência, como que isso quer dizer? Então, ó, a parte da prática você entendeu, né? É que eu vou pegar. Você vai
pegar e vai fazer. Exatamente. A hermenêutica vai te ditar as regras. O porquê, para quê, quando, quem, onde. É a hermenêutica que dá isso. E a exegese se valida disso para fazer sua interpretação. Entendeu? Só que a hermenêutica, ela é utilizada para qualquer texto. Para qualquer texto. Entendeu? Para uma música. O que o autor da música X quis dizer com essa música? A gente escuta, mas não entende. Aí o pessoal do música cantando uns trem aí que não tem nada a ver, só porque o batido ali é bonito e tudo, mas não sabe o que está falando, né? Porque não faz uma hermenêutica ali do que a música está dizendo, né? Então, a hermenêutica, você vai usar a técnica da hermenêutica para interpretar qualquer texto, um texto de jurídico, uma lei. Eu uso hermenêutica todo o tempo, eu mexo com certificação de fazenda, então cada protocolo tem o seu texto, tem a sua regra, tem suas leis. Eu tenho que fazer hermenêutica daquilo ali para conseguir colocar na prática, nas fazendas que eu vou, o que está pedindo, certo? Isso é hermenêutica. Agora, a exegese é pegar tudo que a hermenêutica fala e aplicar no texto bíblico, na prática, certo? Entendeu? Então, por isso que fala que a hermenêutica é a arte. Só no capítulo 1 dá para achar os 4 pontos, né? Quem, quando, para quem, porque no final deu para ver, né? Eu falei só esses, né? Agora ainda tem mais. O que eu falei para vocês? Até quando? Para quem, por quê, para quem, quando. E o quê? Por quê então? Aí faltou o quê, ué? É por isso que ele falou, não matou 4 pontos, mas beleza. Porque se eu tenho o quem, eu tenho o para quem, eu tenho o quando, eu tenho o quando. Eu escrevi Quem está escrevendo, por que ele está escrevendo, qual é o motivo? O quem é o autor, certo? O porquê é qual que é o motivo. Por que ele está escrevendo isso? Por que ele não está escrevendo outra coisa? E você vai ver ele explicar isso aí, ó. Não, fechei. Mas ele vai explicar o porquê que ele está falando sobre isso e não sobre o outro assunto. Ele vai explicar. Então, o que, por quê, para quem, quando e o que. O que ele está dizendo? O mais importante aqui para a gente é o que. O que ele está falando com esse texto aqui? Certo? Então, é essas perguntas, né? Isso aí, de qualquer texto que você for ler, qualquer texto que você for interpretar, usa isso aí. Isso é básico de português para você conseguir. Quando você for fazer as suas pregações, use isso aí. Certo? Sua pregação vai ter uma outra dinâmica quando você pregar utilizando essas 5 palavrinhas aí. Tá? Beleza, irmão. Então, ó, hermenêutica, a gente falou. Então, exegese, nós falamos o que é o exegeta, tá? Somos nós somos os exegetas, né? Quem são os exegetas? Somos nós que nos dedicamos em realmente interpretar o texto bíblico. Quem pode ser um exegeta, irmão? Qualquer um. Agora, você pode ser um bom ou um mau exegeta, certo? Você vai ser um bom exegeta se você realmente conseguir retirar do texto aquilo que o texto está dizendo. O mau exegeta é aquele que vai distorcer o texto para falar aquilo que ele quer. Então nós temos 2 viés aqui, entenda isso comigo, hein? Eu tenho o que Deus quer dizer e eu tenho o que eu quero dizer. Certo? Por isso que a pessoa que prega, utilizando... Vocês perceberam? Não sei se vocês prestaram atenção na última pregação minha. Eu peguei lá Lucas, capítulo inteiro. Lucas 15, né? Que é o então eu peguei lá no início e vim com a igreja durante todo ele. Então Jesus ali está com os fariseus, está com os publicanos, está com os pecadores, com os escribas. E aí, do nada, e eles começam a falar, você está com pecadores, aquela coisa toda, e do nada ele solta 3 parábolas. No fim, o que ele estava querendo dizer das 3 parábolas? Para quem que ele está falando? Os escribas. Olha para você ver que eu usei a exegese ali. Os escribas e fariseus. No fim, ele mostrou na parábola das ovelhas quem perdeu fora. Na parábola das dracmas, que perdeu dentro de casa, se perdeu dentro.
e do filho pródigo, que tem um filho que se perdeu fora e outro que está dentro que se perdeu dentro. E de quem que ele está falando? Ele está falando dos pecadores e dos publicanos que se perderam fora. Mas os escribas e fariseus estão perdidos na palavra dentro. Você está percebendo? Olha a interpretação que eu fiz de um capítulo inteiro. Então, quando a gente vai fazer a interpretação de um texto, você não pode pegar um versículo ali separado e tirar uma teologia em cima dele. Isso não pode. Para você ter um ponto teológico, você vai ver que na teologia sistemática, você vai escolher um tema e vai ter 100 textos falando sobre aquilo. Você não pode escolher um texto e fazer uma teologia em cima dele. Isso vira heresia. Então, tudo que você vai interpretar tem que conversar com as demais coisas da Bíblia. Então, quem faz isso? Então, eu tenho a palavra de Deus, que o Deus quer falar daquele texto, e eu tenho o que o intérprete quer falar. Eu não posso dar a minha palavra para o texto. Eu tenho que falar, tirar do texto o que Deus quer falar. Conseguiram entender a diferença? Você não pode ler o texto e falar o que você quer no texto. Você tem que ler o texto e falar o que Deus quer no texto. Para isso, a gente vai fazer exegese para interpretar isso de maneira correta. Então, qual que é o objetivo então do exegeta? A gente já termina por aqui. O objetivo do exegeta é interpretar corretamente o texto. Beleza? Então a gente termina por aqui, tá? Eu não quero extrapolar o nosso tempo. Na semana que vem ainda vai ser às 7 da manhã, ainda, né? Às 9, desculpa. Às 9, tá? A gente vai começar, vamos tentar começar no horário, então às 9 horas, né? A gente vai fazer uma pausa aí de 10 minutos, até 10 horas, então de 9 às 9h50. Nós uns 10 minutos, tomar água, né? Descansar um pouco. Hoje a gente pegou reto aqui para não extrapolar nosso horário, tá? Eu quero me manter certinho aqui, porque eu não quero ser sabor para os irmãos. Tá? E aí, quando voltar a escola bíblica, a gente vai ser às 7 horas, tá? Eu vou estar gravando, eu gravei ali as aulas, ver se funcionou a ideia, né? Vou estar disponibilizando lá no meu canal do YouTube e vou mandar o link para vocês revisarem, tá? Quando vocês quiserem, ele vai ser privado, ele vai ser fechado. Eu vou mandar o link só para vocês que participaram da aula e os que não participaram, que já estão fazendo conosco, tá? Irmãos, quero frisar com vocês mais uma vez, ó. O meu intuito aqui é dar o máximo de mim para que vocês se tornem bons teólogos, mas bons líderes, tá? Bons estudiosos da palavra. De maneira alguma, a minha vontade é criar aqui debatedores. Eu gosto de assistir debates teológicos, certo? Tem um canal lá, acho que é debates mesmo, chama debates. Tem lá os pastores debatendo, eu gosto de assistir porque eu aprendo muito, né? Mas aquilo ali para mim não tem edificação nenhuma para o reino. Você entende? A nossa missão, irmãos, é levar o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. E de maneira correta, é levar o id por todas as nações, né? Essa é a nossa missão. Então, a minha missão aqui é que vocês entendam com o máximo de profundidade a palavra de Deus. E, obviamente, a gente estudando juntos aqui, eu também vou aprender, vou ficar melhor, né? De maneira alguma, eu sou melhor que vocês em alguma coisa, eu só fiz o curso. Agora eu vou estudar com vocês, certo? Entenda isso, tá? Com relação à mensalidade de vocês, eu vou frisar novamente, tá? Não é para ser peso para vocês. Se ficar apertado, conversem comigo. Não quero vocês desistindo por causa de dinheiro, tá? Eu tenho algumas vontades com esse dinheiro. Exemplo, a gente vai ter que arrumar um lugarzinho para nós, ter uma mesa legal para a gente escrever, certo? Eu quero comprar. Se a gente for fazer lá em cima, aquelas salas que são muito quentes, quero pôr um ar-condicionado. Eu quero gravar essas aulas com uma melhor qualidade, eu vou ter que investir em alguns aparelhos de áudio, né? Então, para que isso fique bem claro para vocês. Agora, se for para apertar para vocês, eu só não abro mão do dinheirinho da pochete. Essa pochete aqui ficou R$26.
Fala assim, Robson, não, eu não quero mais pagar, legal, para mim não tem problema, você vai comprar a sua apostila, legal. Então, mas eu peço que vocês se desempenhem, tá? Fiquei triste por pessoas que desistiram por causa de dinheiro, não é a minha vontade aqui. O que eu queria que toda igreja tivesse aqui, eu ficaria muito mais feliz, certo? Então, irmãos, estou dizendo isso mais uma vez para que não haja no coração de vocês essa dificuldade. Não desista. Não desista. Eu quero que saiam daqui obreiros capacitados. Tá bom? Vou dar o meu máximo para vocês. E vou repetir de novo. Esse ano, para mim, é um ano que está sendo daqueles. Tá? Então, eu estou fazendo faculdade, estou terminando a faculdade. Então, tenho estágio, tenho TCC para fazer e tudo. Mas ainda assim, vou me dar o máximo para vocês nesse curso. Então, por favor, irmãos, dê valor ao que está sendo feito. É aquilo que eu falei para vocês. As coisas têm o valor que a gente dá para elas. Tá bom? Se coloque de pé. Vamos estar orando. O pastor Deus para nos abençoar. Agradecer a Deus por esse momento. Fico feliz. Eu acho que foi bem proveitosa a aula. Né? Acho que foi bem legal. Tá? Deus abençoe. Pai, nós te louvamos, te pedimos por tudo que o Senhor representa em nossos corações. E tudo, meu Deus, meu Pai, aqui nesse lugar, é conhecer um pouquinho mais do Senhor. É estar, meu Deus, meu Pai, apto para discernir a tua palavra e através da tua palavra, meu Deus, alcançar almas, vidas e dar nosso melhor, meu Deus. Eu quero te pedir nessa manhã que blinde o coração dos teus filhos, a fim de que a tua palavra, ao chegar no coração deles, elas possam, meu Deus, ser como a semente de uma terra fértil, uma terra boa. Que essa semente, meu Deus, produza 100 por 1 e até mais, porque o Senhor é todo poder e toda multiplicação. Em nome de Jesus, eu apresento, meu Deus, meu Pai, no mês cultural, o nosso curso teológico. Nós queremos, meu Deus, meu Pai, te pedir que cele esse curso, meu Deus, meu Pai, de uma forma onde o diabo, meu Deus, nunca possa, meu Deus, meu Pai, tocar. Esconda, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos debaixo das onipotentes mãos do Senhor. Que os teus sonhos e os teus projetos, meu Deus, sejam alinhados na nossa mente para que possamos, meu Deus, meu Pai, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tenha reservado para entregar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do presbítero Robson, do pastor Robson. Leva ele, meu Deus, meu Pai, a cada dia com mais clareza e conhecimento da tua palavra, que nós possamos, meu Deus, através da vida dele, ser impactados pelo vivo poder da tua graça. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós selamos esse momento e te pedimos, ser conosco. Essa é a nossa oração. Mas quando nós te pedimos, faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que nós vamos ter que fazer um mutirão de vamos mais ele aqui, né? Eu vi o Diogo falando lá no grupo lá dos obreiros, mas acho que não vai aparecer ninguém.